Olá, estava aí desse lado à nossa espera? Então não podemos deixar ficar mal. Que temas mais lhe afligem? Sabe o que são doenças neurológicas? E a epilepsia, conhece? Sofre desta doença ou já se deparou com alguém que a tem? Reconhecida pelas suas crises, a epilepsia levanta muitos mitos e rumores que só pioram a qualidade de vida do doente. Para nos esclarecer sobre este tema, temos hoje connosco a doutora Filomena Coelho, neurologista. Doutora, muito obrigada pela sua presença hoje. Obrigada eu pelo vosso convite. Explique-nos, o que é exatamente a epilepsia ou a chamada gota também? Eu gostaria de não confundir epilepsia com gota, porque muitas vezes a gota não é necessariamente epilepsia. A epilepsia começa por ser descrita há cerca de 3.000 anos atrás na Mesopotâmia e existem provas disso no Museu Britânico em Londres, e ela é descrita como uma atividade diferente, motora, que está relacionada com alterações na Lua. Do ponto de vista científico, nós diremos que a epilepsia é sempre uma atividade anormal do cérebro, das células do córtex cerebral, e é sobretudo epilético o doente que tem pelo menos 2 crises passadas de 24 horas, crises essas não provocadas. Doutora, então o que é a gota? É uma doença diferente? A gota, especificamente no caso de Angola, quem utiliza essa terminologia, sim, pode corresponder à epilepsia ou pode corresponder àquilo que nós chamamos pseudocrises. São atividades anómalas que o ser humano apresenta. Sim. Essas atividades podem ser motoras só ou podem ser motoras e também com algumas alterações do comportamento e não terem qualquer tradução do ponto de vista eletroencefalográfico enquanto decorrem as crises. Pois. Daí chamarem-se pseudocrises. Quais são as causas da epilepsia? A epilepsia pode ter causas variadas, ela pode ser por alterações primárias do sistema nervoso central, e isto é uma forma que é mais comum nas crianças, portanto são malformações ou anomalias do desenvolvimento, da migração neuronal durante o desenvolvimento fetal, ou podem ser de causa secundária. Nas de causa secundária, o mais frequente são os acidentes de viação, são, no caso dos países subsaarianos, as doenças infecciosas, entre elas a SIDA, inclusivamente estão descritas no Uganda atualmente crises convulsivas em crianças entre os 5 e 15 anos de idade, que chamam o nome de Nodding Syndrome, e não se sabe qual é a etiologia, pensa-se que esteja ligada à oncocercose, que é aquela doença que também existe em Angola e não só, e que é a doença da cegueira dos rios. Que já foi aqui falada no nosso programa, inclusive. Exatamente. Depois temos os acidentes vasculares cerebrais, temos as lesões ocupando espaço, quer de etiologia infecciosa, quer de etiologia tumoral. Quando digo etiologia, quer dizer causa. Sim. E temos as epilepsias que são provocadas por utilização de drogas. O álcool também pode provocar epilepsia no adulto, mas muitas vezes o alcoólico convulsiva em abstinência, o que deixa as famílias muito preocupadas, claro. Não é? Afinal, ele deixou de beber e agora é que está a convulsivar. Essas convulsões não são epilepsia, essas convulsões são por causa, têm origem no facto de haver uma abstinência a uma droga, neste caso ao álcool. Exatamente. As convulsões que são tão características, nesse caso da epilepsia também, quais são as causas das convulsões? As convulsões têm a ver com a atividade cerebral. A nossa atividade cerebral desencadeia a atividade elétrica. Sim. Esta atividade elétrica pode ser recuperada ou pode ser readquirida a nível superficial com os elétrodos através do eletroencefalograma, mas numa pessoa normal, como estamos nós aqui, por exemplo, esta atividade é uma atividade regulada. Quando há uma atividade que é dessíncrona ou que é completamente errática, então estes neurónios estão a descarregar de forma anómala, não programada, chamemos-lhe assim, e nós temos as crises convulsivas. Doutora, e o que podemos fazer quando nos deparamos, por acaso, na rua com alguém a ter esse tipo de convulsões? Como podemos ajudar? Essa é uma boa pergunta. Primeiro ponto, eu vou começar pela negativa, não pôr nunca nada na boca do doente. Nem colheres, nem roupa, nem mãos, nem rigorosamente nada. Deve-se pôr o doente em posição lateral de segurança.
e deve-se procurar proteger a cabeça do doente, porque ela vai bater. Nós devemos agarrar a cabeça e acompanhar aqueles movimentos. Se possível, deitá-lo imediatamente no chão e colocá-lo em posição lateral de segurança. Que tipo de crises e convulsões epiléticas há? Há vários tipos de crises. Há crises que são generalizadas, sim, que é normalmente a crise mais aparatosa, em que o doente cai desamparado em cima de qualquer coisa, do fogão, do chão, da cama, se estiver na cama, onde quer que esteja, ele pode ter essa crise, e os movimentos são generalizados. Temos crises que são, por exemplo, as ausências, que são muito comuns, ou pelo menos pertencem ao grupo etário das crianças e que são verificadas nas escolas. São crianças que parecem desatentas, que têm um baixo rendimento escolar, e nós temos que pensar que essas crianças podem estar a ter ausências, crises de ausências. Elas ficam quietinhas, o olhar parado, vidrado, e depois voltam à sua atividade normal. Era exatamente isso que eu lhe queria perguntar. Para além das convulsões, existem outros tipos de alerta para verificar quando a pessoa tem a epilepsia, para além do que mencionou agora? Existem outras formas? Esta é uma delas, as crises de ausência, que é preciso ter mesmo muito cuidado nas crianças, e existem umas outras crises que são mioclonias, que são abalos mioclónicos, são grupos musculares como que tremem e depois voltam ao normal, e a pessoa até pode estar a falar normalmente connosco. E nem dá conta? E nem dá conta que as tem. Pode ou não dar conta que as tem. Muitas vezes é o próprio doente que alerta. Os tipos de convulsões podem variar consoante a gravidade da epilepsia e a frequência? Claro que sim, claro que sim. Pode ter crises que são de curta duração, facilmente controláveis, há outras crises que têm uma duração muito longa, de difícil controlo, e para as quais existem até os chamados protocolos terapêuticos, aprovados internacionalmente, portanto válidos para qualquer país. Que consequências isso pode trazer para o nosso cérebro? Se nós pensarmos que o nosso cérebro tem uma atividade programada, tudo o que é desprogramado dessa atividade pode trazer consequências com morte neuronal e com deficiência depois no futuro. Portanto, estas crises têm sempre que ser tratadas. Existem outras consequências da epilepsia? Pode haver traumatismos, por exemplo. Também quando a pessoa cai, né? E tudo. Exatamente, quando a pessoa cai, quando a pessoa se queima. E como é que é efetuado normalmente o diagnóstico? O diagnóstico da epilepsia, por incrível que pareça, é 99,9% clínico. E depois existem os meios auxiliares de diagnóstico, que entram uns mais cedo, em 1928, quando começam a eletroencefalografia a funcionar, e outros mais tarde, como é o caso da TAC, da ressonância magnética, da videomonitorização, vídeo-EEG, da eletromagnetoencefalografia e depois outras atividades ainda no campo experimental. É comum em alguns ataques epiléticos, nomeadamente nas convulsões, alguns doentes preferirem palavras ou sons. Por que isso acontece? Pode haver até emissão de um grito. Isto tem que ver com o foco epileptogéneo. Se o início da atividade anormal estiver localizada, por exemplo, numa determinada área do lobo temporal, e não quero complicar muito a explicação, o doente pode emitir um grito e depois é que começa a convulsivar. E existem, no entanto, outros tipos de crises convulsivas, que já falámos há bocado, não epiléticas, que são as pseudocrises, em que as pessoas até podem falar dos antepassados, discutir, etc. Doutora, como sabe, isso levanta os mais variados mitos, rumores e enfim. O que tem a dizer sobre isso, sobre esse dogma que há em relação à epilepsia? Eu devo dizer que este dogma não é exclusivo dos países africanos. Este dogma existe em alguns países europeus e dentro dos países europeus em algumas populações, nomeadamente populações com menos diferenciação ou com um cariz religioso muito marcado, e não quero com isto falar na religião A ou na religião B, que não me parece que seja correto, até porque não corresponde à realidade. Mas isso pode acontecer, de facto, sim. Doutora, vamos fazer para já uma breve pausa para não esgotarmos também o tema e para informarmos os nossos telespectadores sobre alguns dados importantes acerca desta doença. Fique para ver a peça que nós já voltamos.
A epilepsia é um distúrbio neurológico que afeta pessoas de todos os sexos, idades e estratos sociais. Faz parte da vida de 50 milhões de pessoas em todo o mundo. Destas, 80% são de países em vias de desenvolvimento. A Organização Mundial de Saúde estima que em África, 9 em cada 10 pessoas não recebe a terapêutica adequada. As convulsões podem variar dos mais breves lapsos de atenção às contrações musculares. Podem ser graves e prolongadas ou variar consoante a sua frequência, de menos de uma por ano a várias por dia. A epilepsia aumenta o risco de morte prematura de 2 a 3 vezes em comparação com a população em geral. O medo, a incompreensão e a discriminação cercaram a epilepsia durante séculos. Parte do estigma continua até hoje em muitos países e pode limitar a qualidade de vida não só dos doentes, mas também das suas famílias. Contudo, 70% dos que sofrem com esta doença podem ser tratados, ou seja, as suas crises podem ser totalmente controladas. Após cerca de 5 anos de tratamento bem-sucedido, os medicamentos podem ser retirados em 70% das crianças e 60% dos adultos. O tratamento cirúrgico pode também ser uma opção para os doentes que respondem mal aos medicamentos. Ainda resta alguma dúvida? Então faça a pergunta no nosso mural do Facebook, como fez a Mafalda Trindade, deixando-nos a questão: uma pessoa com epilepsia consegue ter uma vida saudável? Pode esclarecer-nos? Claro que consegue ter uma vida saudável. Essa é uma pergunta extremamente importante. Essa pergunta ajuda a desmistificar muito dos estigmas que são postos nos doentes epiléticos. O doente epilético é um doente que tem normalmente uma doença crónica à sua responsabilidade, tem que ser uma pessoa extraordinariamente disciplinada, tem que cumprir com a terapêutica prescrita, tem que ter um padrão de sono adequado, mas, sobretudo, o sono noturno. Não adianta estar uma noite inteira de farra e depois dormir o dia inteiro. Essas horas não compensam a perda do sono noturno, até pelo ciclo circadiano dia-noite. E se a pessoa fizer tudo isso certinho, faz uma vida normal, vai à ginástica, faz natação, conduz. E por que acontece muitas vezes dos doentes após a convulsão acabarem por se esquecer totalmente de terem tido a convulsão, de tudo que se passou naquele momento? É uma característica do estado pós-crítico. O doente sabe até o momento em que começa a convulsivar. A atividade anómala cerebral não permite que os circuitos normais de memória estejam a funcionar e, portanto, o doente não retém informação do seu cérebro. Então isso é comum, é normal? É comum, é normal, é mesmo assim, não temos que ficar assustados. Pois, tocou num tema importante, doutora. Há muita gente que fica assustado com esse tipo de convulsões e até se afasta do doente e fica com medo, acha que é uma doença que passa e, enfim. O que tem a dizer-nos sobre isso? Primeiro ponto, a epilepsia não é uma doença contagiosa. Segundo ponto, o facto de nós tratarmos ou convivermos com pessoas com epilepsia não nos aumenta o risco de virmos a ter epilepsia. O tratamento, falamos de coisas positivas, como é o tratamento? O tratamento é, na maior parte das vezes, eficaz e o suficiente para que a pessoa tenha uma vida normal. Os problemas que se põem com o tratamento são problemas de índole económica. Nós sabemos que 50 milhões de pessoas no mundo têm epilepsia, 80% dessas pessoas estão em países em vias de desenvolvimento e 80% a 90% dessas pessoas não têm nunca acesso à terapêutica adequada. Essa terapêutica adequada depende do tipo de crise e é definida pelo médico que se desejaria que fosse um neurologista a fazê-lo. Mas a partir desse tratamento é para toda a vida? Não, pode ser ajustada à dose e pode inclusivamente haver períodos em que a pessoa não carece de tratamento. Ao fim de X anos de medicação sem crises, é possível o médico, juntamente com o doente e a família, fazerem um programa livre de medicação, chamemos-lhe assim. Portanto, não é uma doença sem cura? É uma doença que, não tendo cura garantida, porque isso não está provado do ponto de vista científico. Nós temos doentes que, por exemplo, são epiléticos a partir dos 12 anos e aos 20 anos nunca mais têm crise, não fazem terapêutica. E às vezes aparecem quando adultos, já 60 ou 70 anos, já no outro pico, novamente com crises convulsivas.